Murmúrios dominicais. Gostaria de falar de uma forma assim que também não causasse nenhum alarma sensacionalista, e é por isso que talvez o culto demore um pouquinho mais, porque para falarmos de decreto dominical, irmãos, há um cuidado muito grande para a gente não ser tendencioso, para a gente não ser alarmista. Então, tudo que eu vou falar hoje está no PowerPoint, está tudo documentado, são documentos de notícias. Eu vou mostrar pequenos vídeos de notícias de jornais, para que não saia ninguém aqui falando assim, olha, foi lá na igreja e fizeram um alarme. Não, mas eu tenho que dizer as coisas que estão ocorrendo também, para que você saiba que não é hora de brincar mais de ser cristão, de ser adventista. Ok? Está aí? Murmúrios dominicais. Muito bem. O texto que nós vamos usar, se você tem a sua Bíblia aí, talvez não dá para você enxergar muito bem aqui o PowerPoint, pode apagar todas as luzes, por favor, alguém. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhante a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis do mundo todo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, esse versículo 13 e 14 aí de Apocalipse 16, é um dos textos mais claros aí sobre o ecumenismo, sobre a união das igrejas. E aí vocês sabem, né, o que significa o dragão. Nós sabemos que é o próprio Satanás, está lá em Apocalipse 12, versículo 7, e nós sabemos também aí que não é só o dragão, só Satanás, mas também o espiritismo moderno. Temos aqui a besta, que vocês sabem aí, que é o poder papal, nós já falamos todos os detalhes disso aqui numa reunião. O falso profeta, como sendo o protestantismo apostatado dos últimos dias. Esse é chamado de profeta, né? Então, é um poder protestante, é um poder que esteve ligado à Bíblia, mas é chamado de falso porque ele se divorciou da verdade, se apostatou da verdade, né? Esses 3 poderes, então, Roma papal, o protestantismo, que é apostatado, né? E o espiritismo, dariam as mãos para fazerem o quê? Eles vão aos reis do mundo inteiro para congregar o mundo, para a grande e última batalha. E o versículo 14 é muito claro, e muito enfático, e muito duro, porque ele fala, são espíritos de demônios. O que está movendo, apesar de aparentemente ser coisas boas para o mundo, são espíritos de demônios que operam sinais. O espírito que está por trás dessa união, na verdade, é um espírito satânico, apesar de ser Satanás em forma de anjo de luz. Coisas boas, né? Aparentemente boas. Primeiro texto, o mundo está cheio de tempestade, guerras e contenda. Contudo, ao mando de um chefe e o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Quando Ellen White escreveu isso, há mais de 120 anos atrás, nós acreditávamos que haveria um encontro desses 3 poderes. Na época dela, isso era impossível, irmãos. Meu pai, como pastor, aposentou nessa igreja, pregou 40 anos. E eu já venho pregando sobre esse assunto há 20 anos. E hoje eu posso dizer para vocês que essa profecia se cumpriu. A união da igreja é uma verdade. Veja, esse vídeo eu não vou mostrar, mas se vocês olharem na internet, é um vídeo do Tony Palmer, de um bispo anglicano, que ele fez uma pequena gravação de celular, e ele então convidou pastores lá nos Estados Unidos, pastores de igrejas evangélicas e pentecostais, e o Papa então pede que eles se abracem, pedem que deixem as rivalidades, comparando ele como José e os protestantes como os irmãos de José, e no final ele fala assim, olha, isto é um milagre, o milagre da união começou, isso foi em 2014.
Mas, irmãos, essa união está existindo desde 1962, com o Concílio Vaticano II. Mas por que agora nós estamos falando que a profecia está se moldando para o cumprimento final, para os últimos dias? Porque você lembra que Apocalipse 16, 14 fala assim, que eles vão congregar, vão se unir, mas vão aonde? Aos reis do mundo inteiro, para a última grande batalha. Então, a união que houve em 1962, o início do ecumenismo, era uma reunião espiritual. Agora eles estão se reunindo, procurando o apoio dos governantes para apoiar os seus projetos sociais e religiosos. O ecumenismo está ganhando força e o Papa estará agora em setembro, no mês que vem, nos Estados Unidos. E uma das coisas que ele está dizendo, para quem não veio, vocês já assistiram Daniel 11, que o ecumenismo de sangue, né, o sacrifício dos cristãos que estão morrendo lá no Oriente, pelo ISIS, que é um partido lá do Estado Islâmico, estão matando cristãos por causa do apoio dos Estados Unidos a Israel e não apoio, né, aos árabes palestinos. E eles, então, está aqui a foto, 21 cristãos mortos. E ele agora entra, como eu disse para vocês, como o intercessor, como o salvador, dizendo assim, olha, essas mortes não foram em vão. Essas mortes vão nos unir ainda mais. É o ecumenismo de sangue, é o que ele tem dito. E isso está ganhando adeptos nos Estados Unidos, manifestações, isso aqui não são pessoas que estão indo para serem sacrificadas. São americanos vestidos com as roupas laranja das vítimas, para dizer, nós estamos manifestando um protesto em favor dos cristãos. Mas esse documento, irmãos, esse documento é fundamental. A cúpula de Moscou, para vocês entenderem que essa união, ela já está ocorrendo no mundo com um poder político. Foi um encontro sem precedentes de mais de 200 líderes de todas as religiões do mundo, de 40 países diferentes, para discutir suas posições sobre problemas que afetam a sociedade contemporânea. O objetivo, influenciar de forma favorável as decisões dos políticos e propiciar uma mudança geral no papel que a religião desempenha em tempos de globalização. Então, o mundo se globalizou. Só que com a globalização surgiu alguns problemas no mundo. E eles querem resolver. E vocês vão ver que eu grifei apenas 2. Hoje só vai dar tempo de tocar em 2. Mas eles se reuniram para resolver a questão do terrorismo, achar solução para o extremismo, solução para a xenofobia e intolerância religiosa, narcotráfico, venda de armamentos, defesa e promoção da família. Isso tem um grande significado profético. Responsabilidade ecológica, respeito pelos sentimentos religiosos, e esse aqui nos ataca, porque a nossa mensagem profética acaba revelando, mostrando que esses poderes têm um poder demoníaco por detrás, e um dia eu vou trazer isso aqui para vocês, nós já estamos sendo confrontados com relação a não atacarmos sentimentos religiosos ao falar uma mensagem como essa. Mas olha a resposta, depois dessa reunião, Putin, né, da Rússia, surpreendeu, prometeu levar as propostas do encontro à reunião do que mesmo? Do G8. Vocês sabem o que é o G8? Os países mais poderosos do mundo. Em São Petersburgo, em 15 a 17 de julho de 2006, todas as suas ideias serão não somente escutadas pelos líderes do G8, mas recebidas para serem levados a cabo, prometeu Putin. Agora, perguntinha ali embaixo. O poder das cúpulas ecumênicas é verdadeiro? Ou isso é apenas uma coisa ideológica, uma fantasia? Será que já ocorreu uma demonstração que isso é uma realidade? Coloca o primeiro vídeo aí. Vamos assistir esse pequeno vídeo. 15, e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. O Papa, através de uma mensagem, convidou os líderes a promoverem o bem comum,
A reunião de cúpula realizou-se no dia 16 e teve início em Áquila, com uma visita à região atingida pelo terremoto. O novo encontro religioso do G8 será realizado no Canadá, em 2010. No último dia da cúpula do G8, o grupo dos 8 países mais industrializados do mundo, o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi anunciou a aprovação de um plano de luta contra a fome de 20 bilhões de dólares. Berlusconi afirmou que o objetivo do projeto é garantir o abastecimento de alimentos no mundo, assegurar o desenvolvimento duradouro da agricultura e fornecer uma ajuda alimentar de urgência adequada. Bento XVI enviou um telegrama ao novo e 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no qual lhe pede que promova a paz entre as nações. O texto original em inglês do telegrama foi assinado pessoalmente pelo Papa. No telegrama por ocasião da tomada de posse, segundo informa Zenit, o pontífice pede a Obama que confirme sua decisão de promover a compreensão, a cooperação e a paz entre as nações, para que todos possam participar do banquete da vida que Deus preparou para toda a família humana. O Papa pede ao novo presidente que promova o respeito à dignidade, à igualdade e os direitos de cada um de seus membros, especialmente os pobres, os marginalizados e os que não têm voz. A cúpula se reuniu, 129 líderes, né, tratando de vários assuntos, como vocês viram aqui da cúpula de 2006 também, de Moscou. Pediram ao G8, o G8 se reuniu e acabaram com a fome em determinado país. Então, essas cúpulas ecumênicas que estão ocorrendo, e vão ocorrer cada vez mais, elas estão já sendo atendidas pelos governantes. Então, a primeira parte é só para mostrar isso. Terrível é a crise para a qual Ellen White fala em Grande Conflito, 604. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo, os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Então, parece bonito e romântico você se unir contra o terrorismo, se unir contra drogas, criminalidade, violência, salvar a família, fazer um monte de coisa bonita. Mas isso me lembra Apocalipse 13, que diz assim, versículo 3, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A ferida só seria curada através de maravilhas, coisas boas. E as coisas boas que eles estão fazendo só tem um problema. A Bíblia e o Espírito de Profecia é muito claro, essa união redundará no quê? No combate, né? Pelo falso sábado, combater, decretarão um decreto de morte, um decreto, primeiro, coibitivo ao povo de Deus. Né? E como será isso? Através do decreto dominical. E essa igreja vem pregando isso há muito tempo, e hoje nós temos evidências desses fatos. Então vamos abrir a Bíblia agora, irmãos, em Apocalipse 13, versículo 15 e 17. Vamos ler o versículo 14, a partir do versículo 14. Aqui falando da nação norte-americana, se unindo com Roma papal, diz assim, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número do homem. Esse número é 666.
Então aqui, no versículo 15, quando fala que foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, nós estamos vendo essa união desses dois poderes, ou dos três poderes, justamente para dar vida a esse poder. E ao dar vida a esse poder, vida do quê? Que vida é essa? A vida, ou a forma de agir, de governar, como era na Idade Média. Ou seja, vai ressuscitar novamente esse poder com um poder opressor, um poder perseguidor da verdade e, por conseguinte, ao povo de Deus, porque o povo de Deus vai se firmar à verdade. Né? E o sinal? O que seria o sinal? Aqui o pastor me disse que tem não adventista, por isso que eu sempre gosto de detalhar as coisas. Né? O sinal que será colocado na mão, na fronte. No livro de Eclesiastes fala que a mão é símbolo de trabalho. O sinal, nós como adventistas, interpretamos como sendo o domingo, né? O decreto dominical. Por que o domingo? Né? E por que o sinal não está de forma clara, explícita na Bíblia? Os adventistas há mais de 120 anos têm falado que é o domingo. Porque qual é o dia da semana que contrapõe ao sinal de Deus ao sábado bíblico? É a segunda-feira? É a terça-feira? Só pode ser o domingo, né? Que é o dia que os cristãos tiram para adorar a Deus. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Está aí, né? De forma clara. Então, o domingo é aquele que está em contrafação, em paralelo com relação ao sábado bíblico. Ellen White diz assim: os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado, e por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando o que mesmo? A sua tirania e opressão de consciência. Quando nossa nação, Estados Unidos, renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso a gente fala em conferências, né? Isso vai acontecer, irmãos. Não é sensacionalismo, eu vou mostrar documentos. Isso já está ocorrendo em algumas cidades. Mas o que nós temos, o título aqui, para não alarmar ninguém, são murmúrios, são coisas que estão ocorrendo no mundo, né? Mas que já demonstram que logo essa profecia irá se cumprir. E como é que eu posso mostrar isso? É claro que a parte dominical, ela é feita pela Igreja Católica há muitos anos, através do catecismo, através de uma lei de âmbito espiritual. Como a nossa, o sábado é âmbito espiritual. Não existe um decreto de lei obrigando as pessoas a descansar no sábado. Mas agora, eles estão procurando uma lei dominical. Não é? Sai da parte de espiritualidade para uma lei. E eles usam o código para falar do domingo é família. Sempre quando se falar bem da família, vamos salvar a família, eles estão indiretamente colocando domingo como a resposta para salvar a família. Como é que nós vamos ver isso? Coloque aí o vídeo 2, vocês vão ver. Adventista do sétimo dia. Por que é adventista? Porque nós acreditamos na volta de quem? E por que é no sétimo dia? Porque é simples. Porque a gente guarda o sétimo dia. Por que a gente não guarda um outro dia? Porque não está na Bíblia um outro dia. Por que a gente tem que guardar então só um, não são todos? É porque está na Bíblia. Essa igreja só faz o que está na Bíblia e nada mais. Para você ter uma ideia, por que a gente guarda o sábado? Simples. Porque Deus guardou. Porque Jesus guardou. A Virgem Maria guardou, José guardou, os discípulos guardaram, os apóstolos guardaram, só Paulo, registrado na Bíblia, guardou 84 vezes o sábado. A igreja do passado guardou, a igreja hoje guarda, e Isaías diz que no céu nós vamos guardar o sábado. É só por isso. É simples assim. Ah, pastor, mas eu acho que não é para guardar o sábado. Quem é você para estar achando alguma coisa, meu irmão? Mas se Deus guardou,
Se Jesus guardou, se Maria guardou, José guardou, todo mundo da Bíblia guardou. Agora, a diferença fundamental entre nós católicos e os protestantes. Nós católicos cremos na igreja. Este corpo, chamado igreja, é que garante que nós continuamos na fé de Jesus Cristo. Não é um livro chamado Bíblia. A Bíblia faz parte do patrimônio desse corpo, faz parte das coisas boas e das riquezas desse corpo. Se eu cito um versículo bíblico para você, eu estou entrando dentro da mentalidade protestante e não me interessa. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo. É a igreja. É a fé de 2000 anos da igreja. É a grandeza. O centro do ano litúrgico é o domingo. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave, né? Nós estamos aqui diante de, não de um detalhezinho, né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura, né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas. Observem essa citação de um registro católico de Londres, Ontário, 1º de setembro de 1923. Diz o seguinte: domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia e esta transferência da observância do sábado é prova deste fato. E qualquer protestante que guarda o domingo reconhece isso. Boa tarde para você de casa. Hoje é dia 12 de agosto, quarta-feira. Bem hora recente de notícias essa notícia aqui na TV Aparecida. Hoje foi dia de audiência geral de Papa Francisco. E em sua catequese, o Santo Padre propôs um percurso de 3 dimensões até o final do mês de agosto. Os temas escolhidos foram a família, enquanto festa, trabalho e a oração. Nesta quarta-feira, Francisco afirmou que o tempo que passamos com nossas famílias é como uma festa, um momento de dirigir um olhar amoroso e agradecido aos filhos, aos netos, à nossa casa, amigos e comunidade. O pontífice afirmou que esta festa é algo que marca o ritmo de nossas vidas e, por isso, o Santo Padre criticou quem não valoriza esse tempo, dando prioridade ao trabalho. O tempo de repouso, sobretudo aos domingos, é destinado a nós para que possamos gozar daquilo que não se compra nem se vende. É período sagrado, afirmou o Papa. Para finalizar, Francisco pediu ainda que não estraguemos esses dias de festa, porque são um belo presente de Deus para nós. O Papa Francisco já se prepara para a próxima visita ao continente americano. Desta vez, o Papa Francisco irá visitar Cuba e os Estados Unidos. A 10ª viagem apostólica de Francisco está prevista para acontecer entre os dias 19 e 27 de setembro. O pontífice está escrevendo discursos que irá pronunciar nas duas nações, principalmente na ONU e também no Congresso norte-americano, onde, em especial, deve falar sobre a família. Una buena noticia, el júbilo fue palpable entre los católicos de Filadelfia y en general de todo Estados Unidos ante el anuncio hecho por el mismísimo Papa Francisco. Este lunes el Santo Padre confirmó su viaje a los Estados Unidos programado para septiembre del próximo año. La primera visita a la Unión Americana del Papa argentino será para participar en el 8º Encuentro Mundial de las Familias, precisamente en Filadelfia. El enfoque de la cumbre será para fortalecer la doctrina de la fe en el núcleo familiar. Aún se desconoce... Ok. Qual o objetivo da visita do Papa nos Estados Unidos? Fortalecer a doutrina da fé da família. Então, não é simplesmente ir lá falar bem que é bom ter a família unida e tal. É para falar que é bom ter a família no dia de domingo. É para pregar sobre o domingo. Agora você vai falar assim para mim, mas isso não é a mensagem da igreja? Não está lá no catecismo? Sim. Mas o que nós vamos ver hoje, se você tiver paciência para terminar o culto, é que não é mais apenas uma pregação com relação à parte espiritual, mas sim uma pregação quando ele vai lançar
a sua encíclica que saiu, né? Aqui durante nossa programação de profecia, surgiu essa encíclica, a Laudato Si, falando, né, sobre proteger o planeta, parte ecológica, do aquecimento global, e sempre a proposta está sendo em cima do domingo, leis dominicais. E ele então vai ter aqui um encontro mundial da família. Olha quantas pessoas participaram do último, né? Tem muita gente apoiando isso. Bom, ele vai discursar pela primeira vez, né, vocês sabem disso, o Papa Francisco foi convidado a falar ante o Congresso dos Estados Unidos. E esse aí, que é o presidente, né, do Congresso norte-americano, John Bonner, olha o que ele vai dizer. O Papa foi convidado por ele. De acordo com Bonner, Francisco inspirou milhões de americanos, né? E aqui eu coloquei aqui do lado, ó, que ele é do Partido Republicano, ele tem o apoio da Coalizão Cristã, a religião dele é católica, presidente, né, do Congresso. Os católicos hoje têm 28,8% nos assentos do Congresso dos Estados Unidos, formando uma das maiores bancadas informais do Legislativo, e atualmente há 25 senadores católicos, né? Então, e ele vai lá com a sua encíclica debaixo do braço. Fazer o quê? Eu não sei, mas com certeza ele vai falar alguma coisa no Congresso que interessa o pessoal lá dos Estados Unidos, da Coalizão Cristã, né? Só para vocês entenderem o que é isso, os republicanos são chamados a direita cristã nos Estados Unidos. E eles mesmos, veja, porque a minha profecia, a minha Bíblia diz que os próprios americanos é que vão pedir uma lei dominical, pede que se faça uma imagem à besta. Será que isso é verdade? Bem, olha o que esse livro nos diz, esse documento. Líderes da Coalizão Cristã disseram conjuntamente, e esses líderes, muitos deles são congressistas, são gente influente. A corrupção moral que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte ao que mesmo? A profanação do descanso dominical, e que a observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Os cristãos precisam compreender que a observância do dia de descanso domingo, na verdade, cria um clima mais moral na nossa cultura. Sem moralidade pública, nossas leis seculares têm menos significado, e o resultado é que a transgressão da lei aumenta. Nossa nação mergulha no crime, no medo e na desordem e na injustiça. Quer dizer, de um lado, nós estamos vendo nos Estados Unidos uma degradação moral, casamento gay, né? Um incentivo na parte política ao homossexualismo. E, por outro lado, há uma guerra ideológica da direita cristã, desse partido republicano, querendo dizer o seguinte: olha, nós precisamos moralizar mais a nossa sociedade. Está se degradando, violência. Aqui no Brasil é a mesma coisa, é violência, é crime. Então, o que nós precisamos fazer? O que esses líderes da cúpula de Moscou, em 2006, decidiram? Nós precisamos reeducar a sociedade para que a sociedade não seja, o indivíduo não seja terrorista, para que a família não se desintegre, para que a moral seja elevada, etc. e tal. Bom, a família está ameaçada. Olha só, esse é um site Zenit, é o site oficial do Vaticano no mundo inteiro. E aqui, olha o que eles disseram. É tarefa dos governantes promover o quê? Eu quero que a igreja participe. Promover o quê? Leis que favoreçam a vitalidade dela. Então não é pregação, tá? Não é converter pessoas para o catolicismo, porque o comunismo não quer mais isso. Seja a igreja que for, vá na igreja, mas vá no domingo. E com relação aos governantes, por que o Papa vai lá no Congresso discursar com a sua encíclica debaixo do braço? E o que tem nessa encíclica? Você vai descobrir daqui a pouco. Qual a função do domingo para o Vaticano? É urgente revalorizar a prática do domingo como caminho para humanizar a sociedade. É necessário dar testemunho convincente da beleza e da alegria de viver o domingo como o dia do Senhor e da família. Texto da defesa da família. Por que eu estou enfatizando isso?
para que você saia daqui, quando ouvir falar de família na televisão, do papado, você já lembra o seguinte, eles estão querendo falar alguma coisa da família para levar a lei dominical. Olha lá, porque é um código. O objetivo político, segundo a República, é mobilizar os deputados católicos presentes nos parlamentos de muitas nações e influenciar os outros de outra orientação, quer por motivos religiosos, filosóficos ou de conveniência, que aqui entra a parte trabalhista, estão abertos a defender com leis precisas um modelo de família sustentado pelo Vaticano. Qual é o modelo de família sustentado pelo Vaticano? Quem vai responder não é o pastor Everton, quem vai responder é a notícia. Vamos ver, vídeo 3. Sustentá-la, uni-la, ajudá-la e abrir-se à vida. E entrar em relação com a sociedade e com a igreja. Domingo, dia do Senhor, a Páscoa da semana, seja dia de descanso e ocasião para reforçar os laços. Cari amici, ieri, martedì 15 maggio, si è celebrata la giornata internazionale delle famiglie, istituita dalle Nazioni Unite e dedicata quest'anno all'equilibrio fra due questioni strettamente connesse, la famiglia e il lavoro. Quest'ultimo non dovrebbe ostacolare la famiglia. A história se repetirá, a religião falsa será exaltada, o primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo. Será que já existe leis dominicais aqui no Brasil e no mundo? Vocês sabiam que já existe? Sim ou não? Vamos ver neste vídeo, então? Coloque o vídeo aí que vocês vão ver que há, inclusive, um apelo popular. As pessoas é que estão pedindo pelo domingo, por causa dos sindicatos, o apelo trabalhista. Assistam aí. Vamos falar agora de um outro projeto importante, um outro projeto de lei importante que tramita na Câmara de São Paulo, que quer fechar as portas das grandes redes de supermercados aos domingos e feriados. E quem compra o domingo? Ou aos domingos? A gente vai falar sobre isso, mas vamos dar uma olhada na reportagem, porque esse assunto tem gerado muita polêmica na cidade. Não importa o tamanho do mercado, no calendário do comércio, domingos e feriados valem muito. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Vereadores de São Paulo quer fechar as portas das grandes redes justamente nesses dias. Então isso vai ser muito bom, vai ser um exemplo para o Brasil. Mas os consumidores são contra o projeto de lei, que ainda não tem data para ser votado. A vida durante a semana é muito corrida e domingo é o dia ideal para a gente vir ao supermercado. O trânsito maluco que a gente pega, imagina, domingo nem pensado. Com 9 mil funcionários, pode ser a primeira de Minas Gerais a adotar uma medida polêmica, acabar de vez com o expediente aos domingos. Nas lojas, nos shopping centers, nos supermercados, nas pequenas lojas, querem trabalhar no domingo. Mais que um direito sindical, a conquista do domingo é um ato de cidadania que lutaremos para todos os trabalhadores. Segunda, dia 27, a partir das 9 horas da manhã, vamos discutir aqui na Câmara Municipal sobre o fechamento dos supermercados aos domingos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte ficou lotada durante o debate sobre o projeto de lei de autoria do vereador Léo Burguês, que determina o fechamento dos supermercados aos domingos.
atividade, ele toma remédio controlado e eu não tenho tempo para cuidar dele. Eu perdi meu primeiro dia dos pais para trabalhar no domingo. Muita gente que trabalha aos domingos e gostaria de, talvez, como o nosso colega falou aqui, apresentar a sua filha na igreja ou ir a um batizado e não pode por trabalhar aos domingos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, está sendo elaborado pelo nosso gabinete um projeto de lei que regulamenta a proibição do comércio local no dia de domingo em Águas Lindas de Goiás. Ficou determinado em agosto deste ano que, a partir da primeira semana de 2012, os supermercados de Umuarama não iriam mais abrir aos domingos. A Justiça do Trabalho considerou ilegal o acordo que impedia o funcionamento dos mercados de Umuarama aos domingos. A partir do dia 3 de março, os 4 maiores supermercados localizados no centro de Rolim de Moura fecharão as portas aos domingos. Boa noite. Comerciantes de Cuiabá já solicitaram e a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, estuda a possibilidade de abrir o comércio aos domingos. Depois de 1 ano e meio com as portas fechadas aos domingos, os supermercados vão voltar a abrir. Quantas vezes você foi comprar pão aos domingos? Em Ponta Grossa está em discussão a proposta de que as padarias e panificadoras não funcionem mais aos domingos. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Campos Gerais, conhecendo o nosso poder legislativo municipal. E hoje a gente vai ver uma votação de um assunto que interessa exatamente a você, consumidor campos-geraense. Os supermercados de Campos Gerais deverão fechar totalmente aos domingos. A Justiça do Trabalho proibiu um supermercado de Rondônia de abrir aos domingos e assim obrigar os empregados a trabalhar no tradicional dia de folga. O assunto sobre a proibição da abertura dos supermercados, mercados e mini-mercados aos domingos na cidade de Ourinhos ainda gera discussão. Uma grande rede de supermercados foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar multa por abrir aos domingos. Há mais de 2 meses, os supermercados de Paranavaí não abrem aos domingos, mas o sindicato que representa os mercados da cidade quer tentar ainda um acordo. Bom, agora nós vamos ver a apresentação do tema a regulamentação do trabalho aos domingos e feriados. O repouso aos domingos voltou a ser concebido nos moldes do século XIX, ou seja, como uma mera reposição de energias. Da mesma maneira, o domingo é guardado por outras religiões para descanso e oração. Resta saber, afinal, qual é o dia de guarda instituído pela Bíblia. Há uma confusão, há aí um desencontro, há uma divergência. Não é sensacionalismo. Vocês estão vendo? Estou sendo sensacionalista? Quem acha que eu não estou sendo sensacionalista, diga amém. Amém. Muito bem. Irmãos, as profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. Eu acredito que Jesus voltará muito em breve na nossa geração. Já falei isso aqui. Já uma vez que eu fui pregar, até trouxe o Rafael, meu filho, aqui para frente, né? Está aqui minha esposa com meus filhos. E falei assim, irmãos, eu tenho certeza que não será na geração do Rafael, ainda será na minha geração. Tenho certeza que talvez o Rafael, nós não podemos marcar a data, mas proximidades e sentimentos a gente pode ter. Eu acho que talvez ele nem vai se formar na faculdade. Então Jesus realmente está voltando, é necessário reavivamento e reforma. E se preparem, irmãos, porque as coisas estão ocorrendo. Vamos lá. Isso aqui chama muita atenção, sabe por quê, irmãos? Até os judeus, primeiro-ministro de Israel, até em Israel, o domingo está sendo aceito, né? Eles guardam o sábado, mas também descansam no domingo, estendendo mais os horários durante a semana para dar a jornada trabalhista, porque é um apelo do G8, é um apelo da ONU e é um apelo do papado com as suas cúpulas ecumênicas. Descanso dominical em perigo. Então, entidades sindicais estão tendo um apoio muito grande, e a Ellen White falou isso, né, que quem vai realmente fiscalizar quando surgir a lei dominical será os sindicatos. Agora, quais são os argumentos em favor do domingo hoje? Porque
a Bíblia diz que a ferida seria curada através de um decreto dominical. E que essa ferida sendo curada seria através de coisas maravilhosas. Para você que é adventista, talvez não é maravilhoso. Mas para quem não tem conhecimento do sábado, da Bíblia, o que está sendo proposto, você viu lá as pessoas levantando cartazes? Uma falando do filho, outro... Vocês viram? Então, para eles é uma coisa maravilhosa, irmãos. Por quê? O domingo, descanso tem objetivo físico e trabalhista. Descanso como objetivo social, fortalecer a família, né, que está sendo tão atacada hoje em dia. E o que mais? Descanso com objetivo ecológico. E aqui eu não vou falar muito disso, mas abra o blog de Michelson Borges, que ele fala muito sobre isso. Estou querendo trazer outras conotações. Descanso como objetivo espiritual, ponto de comunhão e de união, né? E Tony Palmer, aquele bispo anglicano que morreu, as doutrinas não importam mais, o que importa é a união no amor do Espírito Santo. E sabe que os pastores, lá nos Estados Unidos, que participaram dessa reunião, estão falando? The protest is over. Né? Não sei falar muito inglês, mas é assim que eles falam. Né? O protesto acabou. O protesto de Lutero, que era 98 teses, por causa só da aproximação da igreja com a justificação pela fé, eles estão falando, acabou o protesto, estamos unidos. Né? Então não importa mais doutrina. Você viu o padre dizendo, não importa mais a Bíblia, importa a igreja. Importa são ações sociais que beneficiam as pessoas. Qual é a relação? Acho que aqui é chover no molhado, né? Tem um videozinho aí, vou ter que pular. Vocês querem que eu pule alguma coisa, não? Sim ou não? Não? O repouso dominical é positivo para a família. É porque assim, esse vídeo vai mostrar que não é só a questão da família. Lá na Grécia está tendo a questão lá, né, da recessão. O Papa também está pregando, ou ele não é só um pregador, ele é um líder político. Então, como líder político, ele está mostrando, lá em Molise ele vai dizer, que o domingo também é bom para os negócios. Né? Põe aí o vídeo, então, vídeo 5. Hoje é um dia especial, viu, irmãos? Me desculpe. Sì, tu giochi, perdi il tempo con i tuoi bambini. Stiamo perdendo questa scienza, questa saggezza di giocare con i nostri bambini. La situazione economica ci spinge a questo, a perdere questo. Per favore, perdere il tempo con i nostri bambini. La domenica, lei ha fatto riferimento, questa domenica di famiglia, a perdere il tempo. La domanda è, a che cosa vogliamo dare priorità? La domenica libera dal lavoro, eccettuati i servizi necessari, sta ad affermare che la priorità non è all'economico, ma all'umano, al gratuito, alle relazioni non commerciali ma familiari, amicali, per i credenti alla relazione con Dio e con la comunità. Forse è giunto il momento di domandarci se quella di lavorare alla domenica è una vera libertà. Perché il Dio delle sorprese è il Dio che rompe le schemi, fa sorprese e rompe le scheme perché noi diventiamo più liberi. È il Dio della libertà. Cari amici, oggi vorrei unire la mia voce a quella di tanti lavoratori e imprenditori di questo territorio nel chiedere che possa attuarsi anche un patto per il lavoro. Ho visto che nel Molise si sta cercando di rispondere al dramma della disoccupazione mettendo insieme le forze in modo costruttivo. Tanti posti di lavoro potrebbero essere recuperati attraverso una strategia concordata con le autorità nazionali, un patto per il lavoro
che sappia cogliere le opportunità offerte dalle normative nazionali e europee. Vi incoraggio ad andare avanti su questa strada che può portare buoni frutti qui come anche in altre regioni. São domingos caminhem cada vez mais, né? Então aí a gente vê realmente o incentivo desse Papa. Por que isso, né? Porque eles encontraram em 2013 cerca de 250 bispos, está aqui nesse livro, né? Se reuniram em Roma para uma conferência sobre o movimento chamado a Nova Evangelização. Então a nova evangelização católica hoje é essa, mesmo que haja uma tensão entre o domingo cristão e o domingo secular, o domingo cristão deve ser o que mesmo? Recuperado, ok? E aí, novamente, ele vai aos Estados Unidos, o que significa isso? Né? Aí a minha pergunta aqui para vocês, como é, então, que os políticos do mundo, é isso que interessa para nós, lembra lá de Apocalipse 16, 14, que ele vai aos governantes do mundo para os congregar. Então, como é que os políticos, como é que os governantes estão reagindo, estão respondendo a essas pregações, a esse incentivo à lei dominical para curar a família, para resolver o problema do aquecimento global, etc. Como é que eles estão reagindo? Primeiro, antes de passar para o Parlamento Europeu, eu queria que vocês assistissem esse aqui, porque fala claramente da associação do domingo com aquilo que o Papa está querendo. Pode colocar aí, vídeo 6. Um dos destaques desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, né? Mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família, né? É um pai que sente falta do seu filho, o seu filho que sente falta da mãe. Hoje o mundo é muito corrido. Então a pessoa não tem mais tempo para poder ficar junto com a família, para a valorização da sua família. E uma questão muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não, é para valorizar a família, né? E em Manhuaçu, temos uma cartilha aí da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, que ela fala da importância do domingo para a família. É um dia que a pessoa tira para passear, tira para ir numa igreja, tira para ficar em casa, para descansar, né? E, mas a folga poderia ser na quarta-feira. Não é a mesma coisa. O seu filho está para a escola ou a sua esposa está trabalhando, hora nenhuma a família está toda junto. E esse projeto já se alastrou, né? Essa semana já foi aprovado em Vitória, aliás, em Viçosa, e Vitória já está funcionando há muito tempo, em Muriaé também. Então, ou seja, ele já vem ganhando força, né? E com essa questão do Papa ter entrado na jogada, entrado nessa luta, né, eu acredito que mais cidades irão aderir a esse projeto. Pequenos e grandes supermercados, também as mercearias são englobadas nessa lei? Todo mundo, todos os supermercados, hipermercados, mercearias, né, vão ter que fechar. A partir do dia 1º de janeiro, né, que ficou definida a data de fechamento. Coitado, né, do vereador, né? Ele acha que o Papa que está entrando para ajudar ele, né? Como se o projeto dele, ele que estivesse fazendo, né? Não é o contrário, não, né? Não é ele que está ajudando Roma. Muito bem, mas está aí, o decreto dominical já é uma realidade, irmãos, ok? Em vários lugares do mundo. Agora, isso aí é uma coisa pequena, né? A nível de Brasil, a nível de uma pequena cidade, e nós sabemos que a profecia ela vai se cumprir quando ela for ampla, quando ela for mundial. E o que vocês acham desse documento aqui? Lei Dominical no Parlamento Europeu.
Deputados do Parlamento Europeu organizam conferência sobre domingo sem trabalho, segundo os promotores da Aliança Dominical Europeia. Ao assinar este compromisso, os atuais 120 membros do Parlamento da União Europeia e os candidatos nas próximas eleições europeias comprometem-se, olha isso aqui, garantir que toda, o que eu grifei? Legislação, está falando de lei, comunitária promova a proteção de um dia semanal de descanso comum para todo cidadão. Até aí tudo bem, um dia. Mas que dia é esse? Não vai ser o sábado, né? A proteção do domingo fortalece a coesão social das nossas sociedades. Representa, portanto, uma conquista preciosa, deve ser reconhecida como um dos pilares do modelo social econômico europeu. Então, irmãos, aqui nós não estamos tratando de uma cidade, né, no interior lá do Espírito Santo. Nós estamos tratando de um parlamento europeu. Toda a Europa está abraçando essa causa. Tá? Coloque aí, é uma notícia, mas também uma propaganda do Parlamento Europeu, só para eles verem. Esse é um minutinho, rapidinho. No Parlamento Europeu está se realizando uma iniciativa a fim de proteger o domingo como um dia de descanso semanal na legislação dos Estados-membros e comunitária da União Europeia. Trata-se de uma moção que o Cardeal de Barcelona considera que deve receber apoio. O arcebispo Luís Martínez Sistaque afirmou que a perda do domingo como um dia de descanso e a ampliação dos horários comerciais e dos feriados em que o comércio pode abrir comportaria o aumento das pessoas que deverão dedicar aquelas horas e aqueles dias ao trabalho. Se o domingo deixa de ser um dia de descanso, diminui a dedicação de muitas pessoas à sua família. Essa incidência negativa sobre a família tem muita importância e convém valorizá-la devidamente a fim de evitar um processo que possa levar à total liberalização dos horários comerciais, porque o matrimônio e a família são instituições capitais para o bem das pessoas e da própria sociedade. Os membros da família precisam de tempo suficiente para conviver e crescer no amor e na ajuda mútua, afirmou o Cardeal Martínez Sistaque, que define o domingo como um importante dia de descanso, de alegria e de vocês que quando eles falam de família, né, na realidade, Ellen White vai colocar, Ellen White é muito clara, né, irmãos? E hoje, cada vez mais, eu respeito essa mulher, porque o que ela falou se cumpre mesmo, né? E ela diz que esse poder seria como um camaleão, né? Ele se vestiria de algo bom para o mundo, fazer boas coisas, né? Conforme lhe agrada, então, e conforme agrada as pessoas, ele então vai lançar aquilo que agrada as pessoas. Mas, na realidade, falando da família, que é algo tão importante para nós, está colocando aí a lei dominical. Então, aí fotos, né? Vocês podem achar na internet aí, chama Europa Sunday Alliance, vocês já devem conhecer, né? Foi em Bruxelas, 21 de janeiro de 2014, está bem recente. Tá? O apoio popular na época que foi feita essa reunião, domingo sem trabalho no Parlamento Europeu, então você está vendo aí as pessoas com cartazes. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Isso já está ocorrendo, de certa forma, pequenas pressões, ok? Nós temos aí noticiário aí na Europa, os adventistas apelam à aliança do domingo para não discriminar. O objetivo de promover equilíbrio entre trabalho e vida poderia sair pela culatra contra as minorias religiosas, dizem especialistas, né? Então, a tão falada tempestade que Ellen White havia anunciado está às nossas portas. O mundo, irmãos, está amadurecido. O pastor fala isso, os pastores falam isso. O que falta é o quê? O que falta é o anjo de Apocalipse 18. O que falta é a igreja buscar o que vocês vão buscar hoje à noite. Parabéns. Buscar reavivamento e reforma. Por quê? Porque nós temos uma parte a desempenhar para Jesus voltar. O evangelho tem que ser o quê? Pregado em testemunho a todos os povos, nações e línguas, então virá o fim. Mas que evangelho?
o evangelho do reino, mas também a tríplice mensagem angélica, que é o objetivo dessa igreja. E a terceira mensagem vai contra tudo isso aí. Né? Depois, no final, a gente vai falar sobre isso. A questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo. Bom, agora eu vou falar para vocês, tudo isso aí já é passado, agora eu quero falar de atualidade mesmo. Porque o que interessa aqui para mim na profecia de Apocalipse 13, irmãos, é os Estados Unidos. Está no Brasil, está no Parlamento Europeu, está lá na Grécia, né? Como nós vimos vídeos aí. Isso é importante. São os murmúrios, as cogitações. Mas nós sabemos que vai se cumprir quando ocorrer o quê? Quando os Estados Unidos, vou ler de novo. A questão do sábado será ponto controverso, em que o mundo inteiro há de ser envolvido. As nações estrangeiras seguirão o exemplo de quem? Dos Estados Unidos. Posto que seja líder, a mesma crise atingirá a todo o nosso povo em toda parte do mundo. Na América, o que nós temos lá? Back to Church to Sunday. Desde 2009, está tendo uma campanha para as pessoas voltar para a igreja no domingo. Uma campanha que tem ocorrido desde 2009 na América, desde 2004 na Europa, e o slogan da campanha é: o domingo que por conveniência é o dia apropriado para convidar os amigos a voltar para a igreja. Então, irmãos, as coisas estão ocorrendo, mas essa visita do Papa na América, eu gostaria, se eu não estiver mais aqui com vocês, que vocês acompanhassem esses noticiários. Domingo sugerido por políticos e pesquisadores para salvar o planeta do aquecimento global, chama a atenção da Igreja Católica. As mudanças climáticas. Papa pede que países ricos reduzam o consumo de energia. Papa reza a última missa na Áustria e critica domingo ocidental. Aí é aqui, né, das Américas. O recado aqui é as pessoas no Ocidente usarem o domingo como dia santo. Pessoas usam carros, trabalham. O domingo é para a terra ser o que mesmo? Restaurada. Ok. Põe o vídeo 8. Isso aí é uma propaganda lá nos Estados Unidos, né? Feito lá para uma reportagem create something na that América. could be openly interpreted by all religions, is that you can choose your day of rest on any day of the week that you want it. Openly interpreted by all religions, is that you can choose your day of rest on any day of the week that you want. Welcome to Resurgence Slow Sunday. We are asking you to bake bread to save the planet. Welcome to Resurgence Slow Sunday. This is not just about bread baking. Convidamos a fazer pão para salvar o planeta, olha só. An act of environmental difference. Não é mera feitura de pão, mas é um pequeno ato de revolução. Um ato de defesa ao meio ambiente. Domingo é o sabá, é o dia sagrado. Dia de descanso e dia da família. Dia de meditação, dia de contemplação, dia de passear. And not be commercial. We can slow down não dia de ir ao shopping. Podemos fazer o domingo dia de não shopping, não comércio, não dirigir. We can have time for our family and friends, and we can have time for ourselves. One Sunday, when you are slowing down, it is a long-term project. Every 2 months, we will be celebrating and focusing on a Sunday. Slow Sunday, projeto de longo prazo. Local communities can come together and support each other in slowing down. We can come together. Let's make Sunday a slow Sunday. A revolutionary Então, day. estão propondo ficarem juntos, né, para dar suporte um ao outro e cuidar do planeta. A revolutionary day. Ok? Vamos encerrar por aí. Tem o vídeo completo, né? So, Judith, you know, it's colocando um minutinho de cada vídeo, mas se vocês quiserem, assistem aí na internet. Para vocês acharem esse monte de coisa, não coloque lá decreto dominical, coloque Blue Lies. Né? Quando você coloca Blue Lies, aí aparece um monte de coisa. Tá? Bom,
Obama elogia Papa Francisco por abordar a mudança climática. Agora, irmão, isso aqui é bem atual, 18 de junho de 2015, a Laudato Si. O que é essa Laudato Si? A encíclica papal chamada Louvado Seja. Né? Essa Louvado Seja é que Obama disse isso aí, ó. Presidente Obama, isso é uma reportagem de jornal, elogiou o Papa Francisco pela encíclica Laudato Si, apelando por uma ação sobre mudanças climáticas, e diz que estava o quê mesmo? Ansioso para discutir as questões, e os dois, quando os dois se encontrarem na Casa Branca em setembro agora, tá? Olha o que ele vai dizer. Saúdo a encíclica da Sua Santidade o Papa e admiro profundamente a decisão do Papa de abordar o caso de forma clara, poderosa e com autoridade moral completa de sua posição, por uma ação em relação à mudança climática global. E enquanto nos preparamos para as negociações climáticas global em Paris, isso aqui é importantíssimo também, essa reunião, é minha esperança que todos os líderes mundiais e todos os filhos de Deus, então um apelo político e um apelo religioso, todos os filhos de Deus, reflitam sobre o apelo do Papa Francisco para nos unirmos para cuidar da casa comum. O que vocês acham? Quem acha que Jesus está voltando, diga amém comigo. Entender melhor, a encíclica ela é bem grande, tá? Deixa eu mostrar já a encíclica aqui. Ela tem 192 páginas. Eu tive assim, interesse de ler, né? 192 páginas afirma, entre outras coisas, que é preciso diminuir o passo e privilegiar um estilo de vida conciliável com a defesa integral do meio ambiente. Uma advertência contra o capitalismo selvagem. O que causou a crise? Eu não tenho tempo, né, pastor? Mas eu ia falar ali do subprime de 2008. O que causou aquela crise lá nos Estados Unidos? Foi a ganância, né, daqueles empresários vendendo aquelas casas superfaturadas, né, títulos podres. Então ele está já atacando o problema da crise de 2008. Está dizendo assim, ó, uma advertência contra o capitalismo selvagem, ganancioso, que prejudica o planeta e as relações humanas. A proposta, entre outras coisas, propõe o domingo como solução contra o aquecimento global, como uma sedução de ser bom para a família, de ser bom para o ser humano recriar-se e relaxar, e usando aí os conceitos bíblicos do sábado. Tá? Deixa eu voltar um aqui. Volte um slide, por favor, que eu estou com dificuldade aqui. Volte um slide, por favor. O que tem nessa encíclica, irmãos, que fala sobre o decreto dominical? O capítulo 6, na seção 237 da encíclica, ela vai afirmar assim, ó, a participação na Eucaristia é especialmente importante no domingo. Esse dia, a semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo e com outros, e com o mundo. O domingo é o dia da nova criação, que tem suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantida a transfiguração final em toda a realidade criada. Então aí ele vai associar o domingo com relação à criação, assim como nós fazemos com o sábado, para ver se consegue aí, né, o apoio de todos cristãos. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a luz sobre a semana, e o que interessa é isso aqui, ó, a semana inteira, e encoraja-nos a assumir o quê? O cuidado da natureza e dos pobres. Então, domingo, os empresários, essas cúpulas, como teve lá, várias cúpulas, eu estou tentando lembrar aqui uma que foi totalmente frustrada, que foi a cúpula de Copenhague. Nós tivemos aqui a Rio, mais 20, várias cúpulas. E nenhuma dessas cúpulas conseguiram fazer os países mais ricos reduzirem, né, a poluição do meio ambiente, que eles acham que acaba aí com os gases, né, do efeito estufa e provoca o aquecimento global. Então, o Papa está mostrando uma coisa que vai ser muito bem aceita pelo mundo, porque o domingo não custa nada, você não precisa fazer energia limpa. Basta parar os carros. O que ele vai falar?
que é um dia para diminuir o passo. Ou seja, as empresas vão poluir menos, os carros vão poluir menos. Por quê? Porque no domingo todo mundo para, né? E isso está sendo abraçado. Vamos ver o que ele vai falar aí sobre isso. Vídeo 10, esse é o último. Estamos encerrando. Põe bem baixinho. A celebração não é preguiça de sentar na poltrona ou emoção de uma evasão sem sentido. Celebração é dominical. Celebração é, antes de tudo, uma grata e afetuosa contemplação de um trabalho bem feito. Celebramos um trabalho, ele diz. Então, é contra o capitalismo isso aí, tá? Mas uma celebração verdadeira coloca de lado o trabalho profissional e é sagrada. Porque lembra ao homem e à mulher que são criados à imagem de Deus e que não é escravo do trabalho. Mas é o Senhor. E por isso também nós não devemos jamais ser escravos do trabalho, mas senhores dele. Sabemos que existem milhões de homens e mulheres e até crianças que são escravos do trabalho. Hoje ainda existem escravos. São explorados, escravos do trabalho. Isto é contra Deus e contra a dignidade do ser humano. A obsessão pelo lucro econômico e a eficiência técnica ameaça os ritmos humanos da vida. Na encíclica fala o ritmo de cada 7 dias, tá? Porque a vida tem os seus ritmos humanos. O tempo de descanso, especialmente o dominical, é feito para nós, para que possamos desfrutar daquilo que não pode ser produzido ou consumido. Dá uma pausa aí. Dá uma pausa. Que não pode ser comprado ou vendido. Ao contrário, vemos que a ideologia do lucro e do consumo quer devorar também a celebração. Aonde que fala a nossa Bíblia de não comprar e não vender? Apocalipse 13, irmãos. Então está muito claro, agora a igreja não está falando mais tanto em código, tá? Eles estão querendo realmente colocar essa lei dominical. Continue. E por sua vez é reduzido a negócio, uma forma de fazer e gastar dinheiro. A festa, né? Mas é por isso que trabalhamos? A pergunta ele termina assim, né? Nós trabalhamos para ter lazer, para recriar, para ter uma vida boa, né? Não para nos matar e ter que trabalhar até no dia de guarda, no dia de repouso. Então há na encíclica papal, e essa é a propaganda da encíclica, um claro apelo à lei. Aquecimento global, lá em Copenhague foi falado isso, e deu muita polêmica. Não é causado apenas pelas fábricas, pelos carros. Olha o que Ellen White vai dizer. Satanás também opera por meio do quê? Dos elementos da natureza, né? A fim de enfileirar sua messe de almas desprevenidas, estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder nos acidentes, calamidades no mar, em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas, terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Então, o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males.
declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical e que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Irmãos, quando a América mandar o decreto dominical, enquanto está aí na Europa, está aqui no Brasil, em alguns lugares, tudo bem. Mas a profecia diz que quando a América lançar o decreto dominical, será um boicote aos filhos de Deus, ao povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e ela diz que isso será a ruína para aquela nação, ou seja, a ruína política, a ruína econômica, porque o Santo Espírito ele sai não das pessoas, porque ainda haverá o alto clamor, mas o Espírito sai das fábricas, sai das prefeituras. Sabe por que ainda existe um equilíbrio no mundo? Porque o Espírito de Deus ainda trabalha. Porque nós precisamos das fábricas, nós precisamos das prefeituras, nós precisamos do trabalho, o Espírito de Deus ainda está aí. Sabe por quê? Porque o que está causando essas desgraças, o aquecimento global no mundo, é Satanás. Mas por causa do quê? Porque os homens estão fazendo isso aqui, ó. Por que falta chuva? Por que aquecimento global? Por que calamidades? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e violam os estatutos e quebram a aliança. É justamente ao contrário, é porque não guardam o sábado, é porque não guardam os 10 mandamentos de Deus, é que a desgraça está sobre o mundo, porque o mundo está se afastando cada vez mais de Deus, e os governantes estão endurecendo cada vez mais de Deus. E quando lançarem, então, o decreto dominical, haverá um boicote para o povo de Deus, mas Deus vai responder de que maneira? Ah, vocês decidiram ficar com Satanás, com o dragão, com a besta, com o falso profeta? Então, se virem com essas empresas, haverá uma queda, haverá uma crise econômica nos Estados Unidos. Quer dizer, não vai resolver o problema. As coisas vão intensificar cada vez mais. E aí, então, eles virão contra o povo de Deus. Mas ao vir contra o povo de Deus, para a gente não sair daqui com medo da igreja, temos que ler esse último. Ah, ufa! Tem que ir rápido, pastor. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Presta atenção, irmãos. O decreto dominical, quem ainda não está fazendo o culto em casa, quem não está se reavivando, cuidado, porque é a última coisa que vai acontecer. A substituição do verdadeiro, né? O sábado, pelo falso, domingo, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, o que Deus vai fazer? Está vendo Deus aqui sentado no trono? Eu já falei isso para vocês em Daniel 11. Jesus vai se levantar, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o defensor do filho do seu povo. Né? Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Amém? Alguém aqui falou amém, só ela, né? Amém. Não precisamos ter medo, irmãos, porque a ponta pequena já foi condenada. Ó Deus, até quando não julgas e não vingas o nosso sangue? Não foi isso que a profecia diz? Deus já julgou. Condenada está a Babilônia. Caiu Babilônia. Esse poder não terá aquela força toda de perseguição como foi na Idade Média. Uns ou outros, como a gente que põe a mão na ferida, talvez, né, sofrerá um pouco mais, mas a igreja de Deus será protegida, o seu pão, a sua água será certo. Amém, irmãos? Então, irmãos, ó, esse eu prometo, ó, quer ver? Esse é o último mesmo. Vamos voltar lá. Bom, 2 iras se aproximam. Agora eu quero falar aqui com nossos irmãos não adventistas. Meu apelo é para que você volte para a igreja. Para você que é adventista assim, meia boca, que você saiba do seguinte: a porta da igreja ainda está aberta. Ou você não é mais tempo, irmãos, de ser um adventista meia boca. Ou você é adventista de verdade, ou é hora de decisão. Sabe por quê? Porque 2 crises ou 2 iras estão para vir. Se você desse lado aqui está do lado de Jesus, você vai sofrer um tipo de ira. Se você desse lado aqui está do lado do dragão, você também vai sofrer a ira. E agora?
Não dá para ficar aqui, Everton, aqui no meio? Não dá. Duas iras estão se aproximando. A ira do dragão, Apocalipse 12:17, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra e pelejar contra o restante das suas descendências. Quem? Os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Então, vamos sofrer um pouco. Ok? Mas haverá também a ira de Deus. Esse eu quero ler para terminar. Vamos abrir então. É hora da gente pregar mais a terceira mensagem angélica. Apocalipse capítulo 13, 8 a 11. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sob a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receber a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o que mesmo? A fé em Jesus. Se você, viram a página da sua Bíblia, se você ficar do lado de Deus, o que vai acontecer com você? 15, versículo 2. Vi como um mar de vidro mesclado como fogo. Os vencedores da besta, da sua imagem, do seu número, do seu nome, achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas do Deus vivo. E para terminar, irmãos, vira mais uma página. Combaterão, 17, 14. Haverá uma guerra. Pelejarão, né? Apocalipse 17, 14. Ou combaterão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Por que eu estou dizendo que não é hora mais de ser adventista de brincadeirinha, para vir aqui na igreja só no sábado? Porque haverá muitos adventistas que sairão da igreja, irmãos. Haverão muitos, mas quem vai ser salvo serão os eleitos e os fiéis, eleitos e fiéis. Então, irmãos, haverá um combate, sim, mas Miguel se levantará para defender você. Vamos ter uma música, no combate tenho sido um vencedor, aqui pela nossa irmã. Se você quer aceitar Jesus e se colocar de pé e falar: Jesus, eu quero estar do seu lado, porque mesmo que venha a ira, pior é a ira de Deus, e eu quero ser defendido por Miguel e seus anjos. Amém? Você pode se levantar, nós vamos orar por você, uma oração especial. E eu gostaria de convidar também a todos que querem reconsagrar e querem fazer uma reforma na sua vida. Todos esses vídeos, irmão, esquece isso. Isso aí é coisas do diabo, né? As instrumentalidades do diabo. O importante mesmo para vocês é a gente despertar, olhar para cima e fazer reavivamento e reforma. Deus abençoe. Amém. Entregue-se a Jesus neste momento. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, mas dentro em meu peito eu escondo meu pecado.
só menino há. Destemida busco encontrar a paz, mas de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam que Ele aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura, só menino há. Só menino há. Amém. Amém. Você pode ter certeza que você será protegido por Cristo Jesus. Eu vou pedir ao pastor João Paulo que venha aqui à frente fazer uma oração, que eu também quero estar incluído nessa bênção aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por ter enviado teu servo, o pastor Everton, para trazer essa mensagem que mais uma vez nos mostrou agora de uma maneira muito mais ampla, muito mais atual, a importância de nos estarmos preparados para a tua volta, Senhor. Todos os sinais, as profecias que o Senhor nos deu estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E agora, Senhor, cabe a nós nos entregarmos ainda mais para o Senhor. Prepara-nos para esses momentos finais, Pai. Não deixe que nada nos afaste de Ti. Qualquer coisa que possa estar nos impedindo de vivermos uma vida contigo como o Senhor tem planejado para nós, qualquer uma dessas coisas que possam impedir, que possam ser quebradas, rompidas, para que nós e a nossa família possamos servir ao Senhor. Que tudo isso que ouvimos gere em nós o desejo de termos mais comunhão, o desejo de estarmos mais unidos aqui na igreja, nos cultos, buscando, se consagrando, estudando, para que, na medida em que se ampliar essas pressões, possamos estar fortalecidos na nossa vida contigo, e que quando o Senhor voltar, nós, a nossa família e toda a nossa igreja, possamos estar prontos para vivermos para sempre com o Senhor. O Senhor continue ensinando e dando sabedoria para o pastor Everton, para que ele continue continue a trazer para nós mensagens vivas, atuais, e que nos motivem a ficarmos firmes ao teu lado. Dá-nos um restante de sábado feliz e uma vigília abençoada pelo Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos e o fazemos no nome de Jesus.